Tá louco, né? E assim, você tem, lógico, né? Fora a minha reportagem, quando eu voltei da NBA, uma atrás, né? Você tem alguma coisa que marcou assim, que você fala, nossa, essa reportagem, cara, é que eu vou lembrar pro resto da vida. Você deve ter várias, né? Posso citar 3? Pode, pô, mas esteja à vontade. Porque 2 são tristes. Então, eu vou citar. Mas as tristes, por incrível que pareça, são as mais importantes. Mas como reportagem, a que mais me marcou, eu vi os caras do caminhão de lixo trabalhando. Eu falei, caraca, esses caras fazem muita coisa que lembra o esporte, cara. Daí, o que eu fiz? Eu filmei os caras arremessando o saco de lixo, correndo, pulando, e eu fiz toda a comparação com os atletas, né? E fui comparando o serviço deles, a quantidade de caloria que eles perdiam, o preparo que eles tinham que ter para ter aquela jornada de trabalho. E ainda dei sorte, porque eles paravam numa pracinha, ali do Juvevê, descendo a rápida que vem, numa pracinha. Eles ficavam ali jogando bola. Eles ficavam ali jogando bola. Então eu botei daí o tema da Globo, da Copa, e era uma época perto da Copa. E aí eles jogando, assim, uma coisa muito legal. Foi uma matéria que impactou o Brasil inteiro, porque, poxa, são trabalhadores, né, que, poxa, imagina se eles não existissem, né? E eles nunca tinham tido essa oportunidade de um programa de rede, assim, e com nome e sobrenome, né? Eu ainda brincava, Michael Jordan, não, Jesuíno da Silva, tal, tipo assim, quando ele arremessava. Ia falando o nome dos atletas, na época, acho que era o Ben Johnson, corredor, eu comparava assim. Então foi uma reportagem muito gratificante e que marcou, assim, marcou mesmo. Mas as 2 mais importantes, assim, pelo momento, por você saber, por você estar numa praça, entre aspas, periférica, ou seja, não é Rio-São Paulo, e conseguir se colocar dentro de um grande evento. Foi quando morreu o Tancredo Neves. Sim. Eu consegui saber, eu sou meio espertão para isso. Eu brinco que eu vejo as oportunidades assim. Eu consegui. O país, os mais novos talvez não tenham essa noção, mas foi o primeiro presidente assim democrático, né, de civil, né? Não foi eleito democraticamente, foi pelo colégio eleitoral, mas era o primeiro presidente civil cheio de esperança. O Brasil estava com muita esperança no Tancredo e ele morreu antes de assumir. E aí, o que eu fiz? Eu estava em Londrina e o Brasil inteiro parado com a morte do Tancredo. E eu saquei que o Globo Esporte não tinha. Aí o que eu fui? Eu fui lá no Estádio do Café e filmei o estádio. Poucas coisas são tão tristes quanto um estádio vazio, quando não tem ninguém. Então eu fiz assim umas comparações, né? Que a gente ficou na arquibancada esperando que o país mudasse, mas quem a gente esperava não entrou em campo. Tudo isso com imagem só do estádio vazio. Que será que dava para confiar em quem ficou no banco de reserva, que era o Sarney, mas só com o estádio vazio. Então foi uma... Mas aí não foi reportagem, foi uma crônica, né? E aí, isso é aproveitar o momento, né? Aproveitar a oportunidade. Eu não teria outro dia para fazer aquilo. E foi feito naquela manhã. O Tancredo morreu na véspera, o Globo Esporte ia para o ar 12h30, 12h40, e eu tinha que editar aquilo. Não foi difícil de editar, porque, enfim, era uma imagem de um campo, uma imagem da arquibancada, uma imagem do banco de reserva, uma imagem geral do campo, e a crônica. E encerrou o Globo Esporte. Porque, claro, né? O país estava comovido e você chega com uma coisa diferente num programa esportivo. E a outra foi do Ayrton Senna, por isso que é triste. O Senna morreu num domingo, aí na segunda-feira também, imagina. Aí o Brasil inteiro estava disputando para ver quem faria a matéria de encerramento do Globo Esporte. E aí eu fiz uma crônica também com relação ao Dia do Trabalho, do cara que morreu trabalhando, né? Foi o caso, era um 1º de maio. E aí também, comparando com o meu filho, né, no caso, o mais velho, que me perguntou mesmo, pai, e agora para quem a gente vai torcer? E eu encerrei a matéria exatamente com essa frase, né? Eu vim levando a crônica do Senna, tal, de tudo que ele representou para o nosso esporte.
do impacto que foi para todos nós, porque aquilo ali foi como se você tivesse visto um amigo, né, morrendo ali, né, porque foi ao vivo. E falei dele trabalhando, de quanto orgulho ele deu para os brasileiros, né, e encerrei com essa frase: pai, e aí, numa casa qualquer desse país, o filho pequeno pergunta: pai, e agora para quem a gente vai torcer? E foi assim que a matéria encerrou, e foi assim que encerrou o Globo Esporte daquele dia, aquela edição. Que foi uma coisa bem impactante também, porque, afinal de contas, eu estava em Curitiba, né? E eu tinha entrevistado uma vez na vida o Senna fazia muito tempo, então não tinha muito a ver. E foi realmente de você saber aproveitar a oportunidade e mandar ver, né? Mandar ver. Foi feito só com o arquivo do Senna, coisa que a gente tinha aqui, alguma coisa o Rio pôs depois e fazia a crônica. Essas foram as 3, assim, top de reportagem.